De volta com o Balanço Geral, grato demais estou pelo carinho da sua audiência. São meio-dia e mais 18 minutos, meio-dia e 18, eleições 2024. O voto na Record. O Balanço Geral Sergipe dá sequência à série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Aracaju. A ordem foi definida por sorteio na presença dos representantes dos partidos. O quarto candidato a ser entrevistado é Luiz Roberto, do PDT. As entrevistas vêm contando com a participação para lá de especial do jornalista André Barros e do radialista Luiz Carlos Foca, apresentadores da Nova Brasil e Transamérica, rádios do Sistema Atalaia de Comunicação. Já quero desejar boas-vindas ao candidato Luiz Roberto, já iremos ouvi-lo, mas antes, boa tarde aos meus colegas de trabalho, Foca, André, sempre um prazer estar com vocês. Vamos para mais uma, né, André? Mais uma e uma entrevista importante, né? Porque, afinal de contas, a gente tem aqui um representante de um governo que está presente aí já, né, há 16 anos, que pode tirar algumas dúvidas a respeito de uma futura gestão. Daqui a pouco a gente começa a apertar aqui, né, no bom sentido, do candidato, o Luiz Roberto. Né? Perfeito, vamos nessa. Eu já começo, candidato, te perguntando, e tem sido uma primeira pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos, por que o senhor acredita que merece ser prefeito de Aracaju? Boa tarde. Boa tarde, Lucas Moura, boa tarde, Foca, boa tarde, André Barros, boa tarde a todos e todas que fazem o Sistema Atalaia de Comunicação, mas boa tarde muito especial para todas as aracajuanas e aracajuanos que nos assistem nesse momento. Veja, a nossa vontade, o nosso desejo de ser prefeito de Aracaju é porque nós temos a certeza do nosso conhecimento, do nosso preparo, da nossa dedicação quando estivemos participando da gestão pública municipal, quando estivemos participando da gestão pública estadual. Nós conhecemos os 4 cantos dessa cidade, nós tivemos a oportunidade de circular nos 48 bairros de Aracaju, aprendendo quais as necessidades que essa cidade ainda precisa para avançar. Por isso que eu me coloco candidato a prefeito da minha querida e amada Aracaju. Candidato, aqui no debate da TV Atalaia, o senhor teve a oportunidade, inclusive, de afirmar de forma categórica que o senhor não é favorável ou não tem possibilidade, a Prefeitura de Aracaju, em congelar o IPTU e a tarifa zero no transporte coletivo. Porque a Prefeitura de Aracaju não tem possibilidade, não há possibilidade econômica para realizar essas duas ações. Congelar o IPTU e a tarifa zero, principalmente nos feriados, no domingo, porque Aracaju não pode justamente encabeçar, a Prefeitura não pode justamente colocar em prática essas duas ações. Veja, quando nós chegamos na Prefeitura em 2017, que encontramos aquela situação catastrófica, com salários atrasados, com fornecedores em dívida, com escolas fechadas por falta de merenda escolar, nós fizemos naquele ano um investimento de recursos próprios de 6 milhões. Ao longo desses anos, em 2023, nós chegamos a investir com recursos próprios 141 milhões, um recorde de investimento com recursos próprios da Prefeitura. Congelar o IPTU é você retirar do caixa da Prefeitura quase 40 milhões. Isso implica dizer que você vai ter impacto na saúde, que você vai ter impacto na educação. Custear a tarifa zero, hoje, conforme que está descrito, delineado, colocado à disposição de todos na licitação em curso, são mais 300 milhões. Quando o subsídio chega até 86. Então isso, Foca, é você causar um desconforto do ponto de vista orçamentário. Por isso que eu disse que nem sou a favor do congelamento do IPTU, nem a questão da tarifa zero no transporte público. Até porque existe o IPTU social. As pessoas hoje que têm imóveis até 80 mil não pagam IPTU. É muito mais fácil você ampliar essa faixa até 100 mil, como também os imóveis avaliados até 160 mil, que você pode ampliar até 180 mil para aqueles que ganham até 2 salários mínimos. O senhor se compromete com esse ampliamento até 100 mil? Até 100 mil reais? Não pagar IPTU? O senhor se compromete com isso?
É só ver o nosso plano de governo, Sim. já está estabelecido no nosso plano de governo quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de moradia, quando a gente fala de infraestrutura, já está consignado no nosso plano de governo o aumento, né, do valor de isenção, independentemente de renda, somente vinculado ao valor do imóvel, e aqueles que têm valor de imóvel vinculado também à renda familiar. Bem, minha pergunta vai direto na questão da administração da cidade, da gestão. Ao longo dos anos, candidato, a gente tem visto na administração de Edivaldo Nogueira, da qual o senhor fez parte e sempre foi braço direito, homem de confiança, praticamente uma família dominando os principais cargos, o núcleo duro do governo de Edivaldo Nogueira, sempre comandado por pessoas da família, SMTT, Secretaria da Fazenda, na saúde, enfim, postos estratégicos dominados por uma única família, e as pessoas comentam isso em Sergipe, não é de agora. O senhor vai manter essa família no poder se o senhor for prefeito de Aracaju, não? Veja... É competência demais que esse povo tem para permanecer tanto tempo, não? Veja, André, eu estou buscando aqui o vínculo familiar, né? Que eu saiba, Renato pode até ter um vínculo familiar, mas Jefferson não tem vínculo nenhum com Edivaldo Nogueira, a não ser ter sido praticamente o secretário da Fazenda em todos os mandatos de Edivaldo, e ter mostrado a sua competência, o seu compromisso, a sua dedicação, a gestão fiscal. Mas eu não falo apenas em relação a Edivaldo, não. Eu estou falando um núcleo familiar dominante apoiando o prefeito Edivaldo, e Edivaldo, claro, muito satisfeito com eles, né? Até porque estão esse tempo todo, né? Veja, a nossa escolha de secretariado, se tudo der certo, porque a gente ainda está no processo de eleição, é muito cedo ainda você tratar sobre o assunto de secretariado, a escolha vai ser técnica, independentemente de qual for o partido aliado que indique, ou daquela cota que chamam cota pessoal do prefeito, né? Nós queremos um quadro técnico que venham a trabalhar, entendendo quem é a liderança e, acima de tudo, fazendo o dever de casa para trazer benefícios e cada vez mais entregas à população aracajuana. Eu só queria complementar, Foca, me permita. O senhor acha que o povo de Aracaju, com a sua experiência, com a vivência da cidade, que é a sua cidade, que o senhor conhece bem, com os 48 bairros, enfim, etc. e tal, ele continua querendo, me permita usar o termo, um candidato, um prefeito teleguiado pelo sistema, pelo velho sistema, como se fala aí normalmente. Emília Corrêa está usando muito o sistemão. Exatamente. Você acha que o povo de Aracaju não quer mudar, não, nesse momento? O senhor acha que o povo prefere manter o sistema que já está aí há muito tempo? O povo de Aracaju quer segurança, quer pessoa que tenha conhecimento, que tenha sido testado, que já tenha apresentado resultado dentro da gestão pública. Veja, eu e Fabiano somos renovação. Nós nunca fomos candidatos ao executivo municipal. Além disso, Edivaldo tem um estilo dele de governar, Luiz Roberto e Fabiano terão um estilo deles de governar. Então há uma diferença muito grande, né? E o que deu certo na cidade, o que essa cidade avançou, a gente tem a certeza absoluta que ainda tem muita coisa para avançar. Por isso a nossa tranquilidade, e as pessoas esquecem, falam muito em 16 anos, mas as pessoas esquecem que nesse período teve um intervalo de 4 anos e que não foi bom para a cidade. Candidato, eu quero falar um pouco sobre a questão da mobilidade urbana, e aí quando a gente fala mobilidade urbana tem um assunto que vem à tona, que é a questão da licitação do transporte coletivo aqui da região metropolitana. Primeiro, saber a sua opinião sobre isso, né? O que é que o senhor pensa, se de fato esse processo foi feito da melhor maneira possível, se ele não pode ser melhorado, se esses questionamentos são válidos ou não. E dentro disso eu queria fazer uma segunda pergunta, que é em relação aos corredores de ônibus. Nós temos várias críticas aos corredores de ônibus, há candidatos que dizem que deverão acabar com os corredores de ônibus, outros dizem que não foi feito da melhor maneira. No seu plano de governo, lendo ele, eu não encontrei citação nem em relação a retirar os corredores, nem a ampliá-los. Eu queria que o senhor dissesse aqui para a gente, em relação aos corredores, é projeto do senhor, caso eleito prefeito, ampliá-los, retirá-los, modificá-los, e a questão da licitação que eu já citei também. Lucas, primeiro que a licitação, antecedeu a licitação a implantação do consórcio metropolitano. Até porque o nosso sistema é um sistema integrado, que você bem sabe, que abrange 4 municípios, Aracaju, Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, e que era sustentado exclusivamente pelo município de Aracaju. Tanto é que você percorre os 4 municípios com uma única passagem.
E são poucas cidades no Brasil que tem esse sistema e que possibilita, nessa única passagem, você circular nos 4 municípios. Houve uma decisão judicial é para ser cumprida, mas também pode ser contestada, né? É uma análise de uma pessoa que está investida num cargo, né, e que analisa na forma que ela melhor tiver. Mas, nesse caso, eu sou a favor da continuidade da forma que foi estabelecida no termo de referência, no edital, para que a gente realmente melhore a condição do nosso transporte público. Renovando totalmente a frota, nós só entregamos 170 ônibus novos de uma frota de 440, trazendo gradativamente o ar-condicionado, o tempo de frota, que hoje é de 11 anos no mínimo, 19 anos no máximo, agora vai para 5 anos e meio, o Wi-Fi, carregador, dando mais conforto aos usuários, já que os terminais foram modernizados, foram revitalizados, para que a gente possa, assim, ter melhor mobilidade, principalmente para aqueles que usam esse tipo de transporte. Bem, o candidato, ele citou aí que Aracaju sustentava o sistema. Sim. Mas Aracaju era a única capital, pelo menos a informação que nós temos, que nunca subsidiou nada para o transporte metropolitano, nem para a grande Aracaju, nem tampouco para a própria cidade. Ou seja, o transporte, essa sucata que está nas ruas aí, vinha se mantendo aí aos trancos e barrancos sem nenhum tipo de subsídio dado pela Prefeitura de Aracaju. Esse subsídio começou, salvo engano, no ano passado, inclusive com a intervenção do governo. E o consórcio foi criado pela Assembleia Legislativa em 2015, se eu não me engano. Edivaldo volta para a Prefeitura em janeiro de 2017 e não ativa o consórcio, né? Fica durante esse período todo sem o consórcio da Grande Aracaju, que compreende Barra, Socorro, São Cristóvão e Aracaju. Pois não, Lucas? Não, é porque eu queria ouvi-lo sobre a questão também dos corredores de ônibus. Sim. Lucas, no nosso plano de governo eu falo sim sobre os corredores de ônibus. Até porque nós temos hoje grandes corredores, não só o da Hermes Fontes e da Adélia Franco e Zé Carlos Silva, mas tem da Avenida Augusto Franco, tem os Jardins Centro da cidade e tem a Avenida Beira-Mar. O que eu disse, eu e Fabiano, no nosso plano de governo, é que nós vamos reanalisar a funcionalidade desses corredores, né? A retirada, não, mas como melhorar o fluxo. Até porque, veja, já está constatado que existe uma redução do tempo de deslocamento entre o terminal do Distrito Industrial e até a Praça da Bandeira. O que se pode, no caso, estudar alguns aspectos de inclusão de determinadas categorias nesse corredor, mas isso está lá no plano de governo. O senhor falou a respeito da licitação. O senhor, candidato, se orgulha dessa licitação que foi interrompida pela Justiça? Veja, o Ministério Público, né, colocou ali vários questionamentos no pedido de suspensão que a Justiça foi e atendeu esse pedido na última sexta-feira. E um desses questionamentos é o seguinte: ele questiona o valor, 126 milhões. E aí ele chega e pergunta ao consórcio quanto é que cada município vai arcar. Por exemplo, quanto é que Aracaju vai arcar, né, dentro desse valor de 126 milhões. E um outro questionamento: não está na peça orçamentária para 2025, né, o valor do subsídio. Aracaju comporta o pagamento desse subsídio anualmente? Olha, primeiro eu quero dizer que o verbo orgulhar não tem sentido, eu me orgulhar de uma licitação. Eu acompanho a transparência, a ética, a responsabilidade com qual foi conduzida e está sendo conduzida a licitação. Os 126 milhões de subsídio, eles estão rateados de acordo com a população, ele é proporcional. Aracaju só vai entrar com 86 milhões, o restante, né, será arcado pelos respectivos municípios que integram o consórcio metropolitano. E tem 2 institutos no orçamento, Foca, que é chamado remanejamento e suplementação. Você remaneja um recurso dentro da própria secretaria, quando você tira de uma conta, tira de uma rubrica, tira de uma ordem e coloca em outra ordem. E a suplementação, você pode colocar do orçamento geral de cada município recursos necessários para cobrir qualquer outro tipo de despesa. E isso não precisa de aprovação na Câmara de Vereadores, salvo que tenha alguma interferência que possa prejudicar. Mas isso está dentro dos limites, inclusive, sim, do remanejamento que pode ser ou a suplementação a suplementação que pode ser efetivada. Os vereadores andaram mexendo nessa capacidade
de realocação de verbas de orçamento de Edivaldo Nogueira. Agora, né? André, Até veja, criou um barulho. Essa resposta do candidato tem que ser dada para a Justiça e também para o Ministério Público. Essas respostas precisam ser dadas ao MP e ao Judiciário, que é quem questiona, justamente quem coloca, né, esses questionamentos no pedido de suspensão. Veja, Foca, inclusive eu disse que decisão judicial é para ser respeitada, mas ela pode ser contestada. Eu não estou aqui avaliando negativamente nem o Ministério Público, nem tampouco o Poder Judiciário, até porque eu sou advogado. Eu integrei, né, como advogado, a justiça aqui no nosso estado, seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça Federal, seja na Justiça Estadual. Eu estou dando a resposta para quem está nos assistindo e considerando, inclusive, as decisões judiciais. Agora, eu acredito na transparência, na ética e na responsabilidade, como está sendo conduzida a licitação em nosso município. Bem, eu quero aproveitar, o senhor está falando aí de experiência e tal, e o povo precisa saber, né? O senhor passou por alguns lugares ao longo da vida, obviamente a informação que temos sempre de forma muito positiva, né? Ninguém tem nada a falar de Luiz Roberto enquanto servidor, enfim, da Petrobras e de outros lugares por onde o senhor passou. Agora, eu pergunto, chão de loja, gestão, no meu entender, é algo bem diferente de você ser um servidor público e de estar ali assinando papel, por exemplo. Na Petrobras o senhor lidava com marketing e tal, que é a minha área, a área de Foca, a área de Lucas, e assinar a mídia e tal. Como é que o senhor vai gerir uma cidade como Aracaju mesmo? Eu quero que o senhor explique para o telespectador, né, para o aracajuano, com base em qual experiência mesmo? Onde é que o senhor acha que a sua experiência de gestão foi formatada e existe para tocar uma prefeitura tão complexa? Veja, André, boa pergunta. Antes de ser gerente de comunicação na Petrobras, eu entrei em 1987. De 1987 até 2001, eu trabalhei na área operacional, trabalhando diretamente no campo de petróleo. Por isso que eu tenho esse viés operacional de gostar de rua, de sair de gabinete, de ver as coisas e os processos de perto. Depois foi que eu migrei para a área de comunicação e finalizei, inclusive, na área operacional, diante dos desinvestimentos que começaram a acontecer da Petrobras. Venho para a prefeitura, trabalho na Fundate. Depois eu fui para a Insurb, que presta todos os serviços urbanos da nossa cidade. Não é só limpeza pública, é limpeza pública, é cemitério, é publicidade, é feira, é mercado, é orla, é parque. Todos esses serviços que são prestados pela prefeitura. E eu tive a oportunidade de participar da formulação do planejamento estratégico lá em 2017, quando a gente precisava reconstruir a cidade. E lá nós discutimos vários aspectos, várias ações, vários segmentos e atividades da Prefeitura Municipal de Aracaju. E finalizando essa vasta experiência adquirida, eu ainda vou para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Governo do Estado, cuidar de obras, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Mais conhecimento, mais discernimento, mais vontade de vencer os desafios. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala sobre a criação de uma linha de crédito que seria o CREDAJU. Uma linha de crédito que, segundo o plano do governo, seria destinado a empreendedores e microempreendedores. O que é que eu pergunto? Como é que vai funcionar essa linha de crédito, já que está em seu plano de governo? O senhor, por exemplo, mostra uma preocupação, que eu acho muito interessante, em relação ao dinheiro que está disponível para fazer determinadas ações. Para abrir uma linha de crédito, como é que funcionaria isso? Através de que instituição bancária seria isso? A própria prefeitura emprestaria? Já foi feito um estudo nesse sentido? Isso é realmente possível de se colocar em prática? Sim, Lucas. Quando a gente fala do CREDAJU, é justamente para você fomentar, né, o microempreendedor individual, as micro e pequenas empresas, que são quem mais empregam nesse país e tem uma carga de também tributária em cima dessas empresas. Nós queremos estimular o empreendedorismo e através do CREDAJU, que são parcerias com instituições públicas ou privadas, que vão garantir esse crédito com a participação da prefeitura, com encargos financeiros menores, que possam ser suportados, por exemplo, para um taxista que quer implementar o combustível a gás em seu carro. Aquele entregador que ainda está na bicicleta, que vai precisar de uma motocicleta elétrica para fazer as suas entregas. Então, isso consta do nosso plano de governo, justamente para a gente fomentar cada vez mais o empreendedorismo e principalmente o empreendedorismo da mulher, que também precisa de acesso a recursos com encargos menores,
né, para que possa, assim, desenvolver as suas atividades. Candidato, a então delegada do DEOTAP, Daniele Garcia, ela coordenou uma investigação que apontou, né, naquele processo investigatório que o seu irmão, Theo Santana, ele estaria envolvido em superfaturamentos de shows, de bandas. Como é que o senhor lida? Inclusive ontem, a Emília Corrêa teve a oportunidade de falar aqui com relação à relação dela com Edivan Amorim, que com certeza os adversários, não sei o senhor, iriam utilizar isso na campanha mesmo, num período de propaganda eleitoral, e até mesmo hoje é uma oportunidade para o senhor trazer essa posição com relação ao seu irmão, né, ter sido naquela época apontado, né, e investigado sobre superfaturamento em bandas. Primeiro, eu nunca neguei que Theo é meu irmão. Theo é meu irmão mais novo, nasceu no dia 28 de abril de 1990, filho do meu pai e da minha mãe. Eu não escondo Theo, nem o meu parentesco de jeito nenhum. Tem muita gente aí, inclusive, escondendo os seus aliados, escondendo pessoas que circulam tranquilamente em suas respectivas campanhas. Mas isso não cabe a mim, cabe a eles explicarem. Eu participei, inclusive, Foca, desse processo. Eu fui depor na DEOTAP por 2 vezes diante de Daniele Garcia, a então delegada daquela época. Esquecem as pessoas que eu sequer fui indiciado. Se eu sequer, como eu não fui indiciado, eu nem podia ser denunciado. É porque, na hora de fomentar o fato, ele cresce muito. Na hora de trazer a verdade, a finalização do processo, que foi julgado improcedente. 44 laudas dentro da Justiça Estadual, num processo criminal, inclusive, todos foram inocentados, inclusive meu irmão José Teófilo de Santana Neto. Então foi isso, foi apurado da forma que deveria ser apurado, com todo o rigor. O Ministério Público denunciou, fez a audiência e a ação foi julgada improcedente e não houve nem recurso. Está aí o processo, para quem quiser ver, eu não sei o número, mas pode pesquisar o julgamento final desse processo. O trabalho de Daniele Garcia foi incompetente, né, na investigação? Quem está chamando Daniele Garcia é você de incompetente. Não, de jeito nenhum. Ela fez o trabalho. Estou perguntando, senhor, não estou afirmando. Daniele Garcia não é incompetente. A palavra incompetente quem trouxe foi você. Estou perguntando ao senhor. Eu não acho. A investigação de Daniele Garcia não teve competência ou não? Ah, pronto. Agora você já mudou. Você disse que ela era incompetente. Não, eu perguntei. Não deixar as coisas claras. Eu não disse, eu não afirmei. Então veja. Tinha uma interrogação no final da frase. Tudo bem. Então deixa eu dizer, o trabalho dela foi o trabalho da delegada, um trabalho que ela fez, apurou denúncias, que ela encerrou o inquérito, que encaminhou ao Ministério Público Estadual, que fez o seu papel também, que é o papel do órgão controlador. E a ação foi julgada improcedente. Deixar isso aqui muito bem claro. Bem, isso é importante, muito importante se colocar, porque a justiça é quem decide realmente. É inocente, PT Instalações. Então, ele está pronto para atuar no governo, no futuro governo de Luiz Roberto, né? Porque ele tem expertise nessa área de bandas, de shows. Isso. Ou o senhor acha que não fica bem por ser seu irmão, ele está envolvido dentro das festas que, por exemplo, a prefeitura coloca em prática, como Forró Caju, etc. e tal? Olha, aí vocês podem ter tranquilidade quanto a isso. Eu sendo prefeito de Aracaju, até porque existe um conflito de interesse. E conflito de interesse tem consequências, e podem ter consequências sérias para aqueles que não trabalham ou não sabem trabalhar, ou que sua família não trabalha, preservando o erário, preservando o tesouro público. Então, meu irmão, enquanto empresário, ele não terá nenhuma participação no nosso governo, até porque a legislação impede e isso pode gerar problema tanto para o gestor como para ele. Então eu não tenho problema quanto a isso, André Barros. Foi até bom você me perguntar para a gente esclarecer até isso. Até porque competência, ninguém está aqui questionando a competência do Teófilo, né? Ele é muito competente, um dos grandes nomes aí do setor. Agora, óbvio que o senhor sabe que a partir daquele problema que aconteceu, que foi investigado e dirimido pela Justiça, muita coisa se falou e foi importante o senhor também trazer isso à tona. E esse tema foi levantado para justamente o senhor esclarecer. E sobre a questão da competência ou não de Daniele Garcia, foi uma pergunta, tinha uma interrogação no ar, acho que o pessoal pôde acompanhar bem o que eu falei e a pergunta que eu fiz para o candidato.
Candidato, nós temos ainda uns minutinhos, um minuto mais de entrevista. Eu queria fazer uma última pergunta dentro do seu plano de governo também. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Uma última questão. O senhor fala no seu plano de governo, no quesito educação, sobre a convocação de mais de 400 professores de um concurso público que teria sido realizado e seriam convocados. E fala também sobre a criação de uma bolsa EJA, de uma espécie de dinheiro, não sei, que seria pago, uma bolsa deve ser isso, né? Pago a alunos, jovens e adultos que estão na educação de jovens e adultos naturalmente, no EJA. Como é que vai funcionar essa bolsa? Os estudantes vão receber para poder estudar? De onde é que vem esse dinheiro? E já tem um valor definido para essa bolsa? Veja, a educação evoluiu muito em Aracaju, mas ainda tem alguma coisa para se fazer. Sempre tem espaço para se avançar. A Bolsa EJA é justamente porque a educação não é só o acesso, é a retenção. E a gente tem ainda uma defasagem da conclusão do ensino fundamental e do ensino médio de pessoas entre 15 e 19 anos. A Bolsa EJA é justamente isso, é você dar oportunidade, é você oportunizar que as pessoas fiquem dentro da sala de aula nesse período. É um recurso que vai ser destinado para aqueles que rigorosamente estiverem na sala de aula, complementando os seus estudos e reduzindo esse déficit que ainda tem entre série e idade. E o padrinho Edivaldo Nogueira, caso eleito Luiz Roberto, vai ocupar qual pasta nas secretarias ou vai se aposentar? Veja, eu não posso responder por aposentadoria de Edivaldo, ele deve continuar a carreira política dele. Agora, no nosso governo não terá nenhuma vaga de secretário para Edivaldo. Eu até gostaria, mas isso ele descartou lá de forma peremptória e disse, olha, Luiz, fique muito tranquilo que eu vou para outros caminhos, eu continuar a minha carreira política, Candidato, que todo mundo já sabe qual é. Candidato, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui. O debate sobre Aracaju é sempre muito acalorado e, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês, você, Lucas, obrigado a Foca, obrigado a André, obrigado ao Sistema Atalaia de Comunicação de ter dado essa oportunidade de a gente vir aqui conversar, dialogar sobre o nosso plano de governo, nesse processo democrático que nós temos a certeza que nós somos a melhor opção para governar essa cidade. Um grande abraço a todas e todos que nos assistem nesse momento. Obrigado mais uma vez, abraço André Foca, até amanhã. Forte abraço. Abraço. Lembrando que amanhã a entrevistada na Sabatina, aqui no Balanço Geral, Sergipe, será a candidata do União Brasil, Yandra Moura. Lembrando que a ordem das participações foram definidas por meio de um sorteio na presença dos assessores dos candidatos.